Fala pessoal, aqui é Eduardinho do Carteira Rica. Eu não sou muito de falar sobre mentalidade, mas hoje eu preciso falar com você um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a taxa Selic caiu, está lá no chão e todo mundo que eu vejo está migrando automaticamente da renda fixa para a renda variável, de maneira automática e achando que as ações serão automaticamente a solução e a melhor solução para esse problema da queda da renda fixa. Acontece que essa mudança, embora seja até benéfica, ela não pode ser assim 100% automática. Não é a solução completa para a queda da rentabilidade, trocar a renda fixa pela renda variável e achar que vai ter o mesmo retorno, o mesmo tipo de situação confortável que antes. E além disso, o que eu tenho que chamar a atenção para vocês é que vocês precisam reformular totalmente a mentalidade de vocês. Então você foi criado num ambiente investidor de juros altos. Agora você tem que trocar a sua mentalidade para um ambiente de juros baixos. Você tem que retomar agora, nesse momento, a sua capacidade de procurar opções no mercado que sejam viáveis, que sejam interessantes do ponto de vista financeiro. Como exemplo, eu vou dizer que a maioria dos ativos que eu estou vendo por aí, de capital mesmo, eles não refletiram ainda em seu valor, em seu preço, a queda da taxa Selic. Toda vez que a taxa Selic cai meio ponto, 1 ponto, ou seja, 0,5%, 1%, todos os ativos, teoricamente, deveriam ali se valorizar um pouquinho. E quando a taxa Selic sobe, todos deveriam cair de preço. Por quê? Porque ela é usada para fazer um desconto do fluxo de caixa futuro de qualquer retorno do mercado. Então, essa parte matemática eu vou deixar para um próximo vídeo, mas basicamente é isso. Taxa Selic cai, tudo na economia deve subir de preço, não bens duráveis, tá bom? Não bens de consumo, mas eu estou falando de capital, de ativos que possam render alguma coisa. Então, um imóvel, uma participação em qualquer empresa, um investimento, por exemplo, tudo que pode gerar renda, que pode gerar um fluxo de caixa futuro. Como esse fluxo de caixa futuro é avaliado com base em uma taxa, essa taxa caindo, esse fluxo é mais valioso hoje. E eu tenho visto que as pessoas estão fazendo uma migração de renda fixa para renda variável de maneira irrefletida e automática. Então a única opção, a renda fixa, seria a renda variável. Mas você tem que ver que nada refletiu ainda a taxa Selic nova, os juros novos. E a taxa real, não só a Selic, mas a diferença aí da taxa de juros praticada para o IPCA, a gente tem uma taxa real de juros, ela também está muito baixa em níveis recordes. Nesse momento, eu venho com essa chamada para mudança de mentalidade. Você foi criado um investidor num ambiente de altos juros e agora você tem que mudar a sua mentalidade completamente para um ambiente de baixos juros. Então, sua mentalidade tem que procurar muito mais se aproximar a uma mentalidade europeia, americana, que já convivem com baixos juros há muito tempo. Além de investir em ações, por exemplo, é a hora de começar a procurar, eu já falei isso, investimentos e outras opções. Vou dar um exemplo aqui bem estapafúrdio, que muitas pessoas vão pensar, mas não é tão estapafúrdio assim. Por favor, ouça antes de criticar. A tia de um amigo meu acaba de comprar, deve ter aí 1 ano mais ou menos, uma placa de táxi lá no Rio de Janeiro. A placa de táxi lá costumava valer, se não me engano, R$200 mil, mas com a chegada do Uber, ela caiu, e dos outros aplicativos, para R$60 mil. Ela comprou por R$60 mil a placa mais o automóvel que estava com aquela placa. Então foi tudo junto por R$60 mil. E, Eduardinho, mas você está ficando louco? O táxi não tem futuro? Olha, pode até não ter. O Uber pode, daqui a 15 anos,
por exemplo, vir com uma tecnologia dispensando completamente motoristas, e aí a gente vai ter carros dirigindo sozinhos e não tem mais utilidade para táxi. Tudo bem. Porém, até chegar lá, a gente já viu que o que os aplicativos podiam fazer de mal aos táxis, eles já fizeram. Então você compraria hoje uma placa de táxi na baixa, né? Pode ter sido uma baixa pior há um tempo atrás, no auge da crise, mas ainda está em um momento de baixa. E se você reparar, se você perceber o retorno de uma placa de táxi hoje com relação ao valor dessa placa de táxi, ao preço dessa placa, é consideravelmente mais elevado do que um retorno de aplicação financeira, tá bom? Em geral, então você tem que ver quanto que custa uma placa na sua cidade, quanto que está dando de retorno ali um táxi, tem que ver a questão da trabalheira, da encheção de saco, que tocar algo assim, mesmo que você coloque outros motoristas para você, o que normalmente as pessoas fazem, embora a legislação da maioria das cidades exijam que o dono da placa seja um dos motoristas. Eu não sei como é que essas pessoas que têm placa fazem, porque elas muitas vezes não dirigem, mas acontece que, pelo que eu tenho ouvido falar, e principalmente no caso dela, está valendo muito a pena comparado com o atual retorno da renda fixa, principalmente, ok? Então, não quer dizer que é para você adquirir uma placa de táxi, não é isso. Eu não tenho, eu não pretendo, eu acho que daria muito trabalho, eu prefiro investir mais tranquilos do que esse, tá bom? Mas talvez seja para você, não é para mim, mas pode ser para você. O que eu quero dizer é que você tem que trazer tudo aquilo que você tirou das possibilidades de investimento e passar a reavaliar. Então, pegue tudo aquilo que você já descartou no passado. Olha, vou dar uma olhada novamente. Nesse novo cenário, será que isso aqui vale a pena? Será que aquilo vale a pena? E faça uma análise racional de o que tem um bom retorno e o que tem um mau retorno, tá bom? O exemplo do táxi não é um exemplo absoluto. Como eu disse, não estou indicando ter táxi para ninguém. Imagino a dor de cabeça que seja. Eu só estou falando da mentalidade de pegar aquelas coisas que você descartou no passado e reavaliar, ao mesmo tempo em que aumenta os seus investimentos na renda variável. Isso é normal, isso é desejável que ocorra, mas também pense em uma diversificação maior para sua carteira. Aproveite o momento em que os ativos ainda não refletem essa nova taxa de juros para adquirir barato várias opções que estão aí no mercado, ok? Um grande abraço para todo mundo, e se gostou desse vídeo, se ele te fez pensar algo que você não estava pensando antes, não se esqueça de dar o joinha e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!